Amém, meus irmãos? Quantos estão felizes nessa noite? Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amados, abre a sua Bíblia juntamente comigo. Eu quero ler com os irmãos 2 versículos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Quem achou, diga: eu já encontrei. Glória a Deus. Estamos hoje, meus irmãos, no 9º dia capítulo 1 e o versículo de número 16. Amém? Glória a Deus. Diz no caso a palavra do bom Deus aos nossos corações: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Diga comigo: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Vamos ler agora 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 1. Glória a Deus. Jesus está na casa. Somente o versículo 1. Estou feliz de estar vendo ali irmão Tiago. Deus abençoe, viu? Essa casa é do Senhor. A esposa veio. Maravilha. Em breve ela estará conosco. Estamos orando pela irmã Maria. Estamos orando pela mamãe. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Diga comigo: sabes, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Podeis assentar, adorando e glorificando a Deus. Amados e diletos irmãos, já ouvimos mensagem nesta noite que já tocou os nossos corações. Já ouvimos aqui o missionário Félix nos trazendo uma porção da parte de Deus. Pastor Maciel, ele veio, ele recapitulou. Deus falou aos nossos corações. Ouvimos aqui testemunho que edificou a nossa alma. Nós ouvimos nesta noite que louvores que tocou aos nossos corações. Isso quer dizer que a presença do Senhor Jesus está na casa. É um tema muito interessante. 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo 1. Por sinal, é um tema que estarei pregando agora no final do mês, no estado do Pará. Eu achei muito interessante esse tema, os dias trabalhosos. Estarei ministrando num congresso de jovens preparados para os últimos dias. Aí aqui hoje eu quero mudar: igreja preparada para os últimos dias. Não, você não pegou. Igreja preparada para os últimos dias. Amados, precisamos entender que esta foi a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu ao jovem pastor, ao jovem pregador Timóteo. Timóteo, todos nós sabemos, fora um pastor que pastoreou a igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso, ficava na região da Ásia. E Timóteo recebeu com muito carinho a incumbência do apóstolo Paulo para assumir essa igreja. Apesar dele ser jovem, de ser um jovem pastor, mas era um jovem muito amante, muito dedicado à palavra de Deus. E sabemos perfeitamente que a sua conversão se deu na primeira viagem do apóstolo Paulo, na primeira viagem missionária, quando Paulo, juntamente com Barnabé, ele vai para a região da Galácia. E na região da Galácia, ele vai pregar em algumas cidades, como a cidade de Antioquia da Pisídia, cidade de Icônio, cidade de Listra, cidade de Derbe,
E na realidade esse jovem Timóteo era da região da Galácia, muito precisamente da cidade de Listra. A sua avó, chamada de Lloyd, era uma judia crente, servia a Deus, que também se converteu muito provavelmente na primeira viagem do apóstolo Paulo a esta região. A sua mãe, Eunice, judia também, crente, que se converteu na primeira viagem do apóstolo Paulo. Então, na sua parte materna, entendemos que ele nasceu dentro de um lar, aonde o Senhor Jesus fora reconhecido, notificado e fora aceito nessa casa. Pouco se fala sobre o seu pai. Acredita que seu pai era grego, e ele sendo grego, e ele não ensinou Timóteo, não era crente, porque se ele fosse crente, talvez seguisse na realidade a Torá, frequentasse as sinagogas, e se ele frequentasse as sinagogas como um judeu, sendo a sua esposa judia e a sua sogra judia, e o seu filho então nasce dentro desse contexto, então ele iria circuncidar o menino. Timóteo seria circuncidado no 8º dia, mas ele não foi circuncidado, então ele não ensinou Timóteo. Isto prova que ele não era crente, não acreditava na mesma fé do pai, na mesma fé da mãe. Entendemos então que na primeira viagem de Paulo a essa região, está registrado no capítulo de número 13 de Atos dos Apóstolos, que eles se convertem. A Bíblia diz que na segunda viagem de Paulo, no capítulo de número 16, quando Paulo então, na companhia agradável de Silvânio, até mesmo Silas, eles vão então para a região da Macedônia, e eles vão passar novamente por essa região da Galácia, revendo essas igrejas que foram plantadas na primeira viagem missionária. E segundo diz Lucas, quando escreve o capítulo 16, que o Timóteo já estava crente, o Timóteo já estava convertido, e a chama missionária já estava ardendo em seu coração, a ponto de que Paulo, quando notifica que está indo para aquela região pregar o evangelho de Jesus, Timóteo também adentra a caravana missionária, passa então a ser um missionário e vai pregar as boas novas do evangelho de Cristo. Qualquer pessoa que encontrasse com Timóteo e perguntasse: Timóteo, para onde vocês estão indo agora? Com toda certeza ele diria: estamos indo dizer que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. Não, você não entendeu. Estou dizendo que ele diz: Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo, e Jesus leva para o céu de glória. Jesus leva para o céu de glória. Ele já está convertido na segunda viagem missionária, sim. Apesar dele ser muito jovem, apesar dele ser muito novo, mas ele vai absorver o evangelho de Cristo Jesus. Ele vai entender a mensagem da cruz. Ele vai entender o significado da crucificação de Jesus. Passa a ser então o jovem Timóteo na espécie de um filho espiritual do apóstolo Paulo, na realidade um sucessor do apóstolo Paulo. É por esse motivo, meus irmãos, que Paulo, quando ele vai dar a incumbência, ele vai colocar Timóteo para pastorear a igreja de Éfeso, e Tito vai pastorear a igreja de Creta. Paulo então vê em Timóteo uma tremenda capacidade da parte de Deus, uma absorção do evangelho de Cristo Jesus. Paulo sabia que ele era jovem, Paulo sabia que ele era novo, e que dias trabalhosos ele haveria de vivenciar. É por isso que quando Paulo, meus irmãos, escreve essa carta,
ele já está no final do seu ministério. Haja visto que foi a segunda carta, depois da sua segunda prisão em Roma. Na sua primeira prisão, por volta do ano 61, 62 depois de Cristo. Quem estava por detrás da primeira prisão de Paulo eram os judeus. Os judeus estavam por trás dessa primeira prisão, envolto de inveja. Mas na segunda prisão era o Império Romano que estava por trás. Paulo sai da primeira prisão, mas da segunda prisão ele sabe que vai morrer. A máquina de Roma começa a procurar o apóstolo Paulo no paileiro, como se procura uma agulha no meio do paileiro. Vai procurar Paulo, porque Paulo era tido como ditador, como incendiador de Roma, aquele que agitava, manipulava. Houve um incêndio de Roma, e a culpa vai cair entre os judeus, entre a igreja, entre os protestantes, e eles têm que então acabar com a liderança. E Paulo era a referência, Paulo era o referencial. Paulo então está preso, já prestes a morrer, condenado à morte. De dentro da prisão, ele vai escrever a sua última carta ao jovem Timóteo, e ele vai dizer a Timóteo que nos últimos dias ele haveria de vivenciar. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. O que é que Paulo está dizendo a Timóteo? Você vai vivenciar dias difíceis, você vai vivenciar dias que aparentemente ao olho humano você não conseguirá vencer. Você vai ver a diversidade da vida, mas Paulo já tinha escrevido carta aos irmãos de Roma, o capítulo 1 e o versículo 16. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Vou repetir, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Vou repetir, não me envergonho do evangelho de Cristo. É o poder de Deus, 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 é o poder de Deus para todos aqueles que creem. O evangelho é poder, o evangelho é salvação, o evangelho é transformação. Timóteo, você vai vivenciar dias trabalhosos, mas será gratificante. É gratificante. Você vai vivenciar dias trabalhosos por causa do evangelho de Cristo. E o que é o evangelho de Cristo? É o poder de Deus, é o poder de Deus, é arabaracando, rebarachando, é poder, é poder, é poder. Evangelho é poder, evangelho é poder, evangelho é poder, evangelho é poder, evangelho é transformação. Urabarachando, rebaracando, rebarachuriabaracá. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus irmãos, que os nossos cultos, meus irmãos, não são meras reuniões. Não vou repetir, os nossos cultos não são meras reuniões, não. Os nossos cultos são ajuntamentos onde nós viemos para adorar aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será. Você não entendeu? Não é simplesmente uma reunião, mas aqui é o lugar da adoração. Aqui é o lugar da adoração. Você veio para adorar, você veio para adorar, você veio para adorar. Quem veio para adorar? Quem veio para adorar? Quem veio para adorar? Quem veio para adorar? Você vai no shopping você vai comer os lanches mais atuais da era, os lanches mais caros. Você vai no shopping, você vai passar nas vitrines, você vai ver as irmãs, as melhores bolsas, as bolsas de marcas que eu não sei nem o nome, os melhores calçados. Os nossos irmãos vão passar no shopping, vão ver os melhores ternos, os melhores calçados. Vocês vão ver as melhores pérolas no shopping. Em qualquer shopping que você for, vai ter novidade, mas no shopping não tem. No shopping não tem, não. Você não entendeu? No shopping não tem
batismo do Espírito Santo. No shopping não tem transformação, no shopping não tem libertação, no shopping não tem transformação. O que transforma é Jesus. Aqui é o lugar da transformação, aqui é o lugar da adoração. Quem veio para adorar? Quem veio para adorar? Quem veio para adorar? Quem veio para adorar? Quem eu já estou terminando. É o santuário da adoração. Você veio aqui para adorar. Você não veio por um acaso. Não interessa os dias que você está vivenciando. Os dias são trabalhosos, mas não entre em desespero. Os dias são de adversidades, mas não entre em desespero. Os dias são de desafios, mas não entre em desespero, porque você está protegido pelo Evangelho de Cristo Jesus. Você está seguro. Não, você não pegou. Você está seguro pelo Evangelho de Cristo Jesus. É poder, é transformação, é libertação através do precioso sangue de Jesus. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Sangue que transforma, sangue que liberta, sangue que muda, sangue que transforma, sangue que leva para o céu de glória. É o sangue de Jesus. Todos de pé adorando Jesus. Todos de pé adorando Jesus. Todos de pé adorando a Jesus. Quem vem para adorar? Andresa, vem cantar. Quem vem para adorar? Quem vem para adorar? Quem vem para adorar? Quem vem para adorar? Feche os seus olhos por um minuto. Só quem vem para adorar. Só quem vem para adorar. Feche os seus olhos por um minuto. Se você vem para adorar, feche os olhos por um minuto. E pode adorar a Deus por um minuto. Pode adorar a Deus por um minuto. Esqueça agora. Esqueça os dias trabalhosos. Esqueça as provas. Esqueça agora. Esqueça tudo agora. Por um minuto adora Jesus. 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 Adore a 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 Jesus. Quem veio? Quem veio para adorar? Quem veio para adorar? Quem veio para adorar?